Fala, meus maravilhosos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou trazer pra gente aqui um dos textos que eu gosto muito do Borges, onde ele analisa o Dom Quixote. Eu sei que todo mundo fala do Borges como um grande autor, um grande poeta, um grande contista, um ensaísta, mas o Borges crítico literário, e também não deixa de ser uma espécie de ensaio várias vezes que ele escreve, é magnífico. Se Borges foi um dos maiores escritores do século XX, é certo que ele foi um dos maiores leitores do século XX. Isso a gente pode afirmar com muita tranquilidade. E não seria diferente em analisar um dos grandes clássicos atemporais, que é o Dom Quixote. Então, o texto que hoje que eu vou trazer é Magias Parciais do Quixote, do Borges. Esse texto, ele tá em alguns lugares. Vamos lá. Vocês acham isso facilmente na internet em PDF, que é o caso onde eu tô lendo aqui. Por isso que eu tô trazendo esse formato de React e tal, papapá, para vocês darem uma acompanhada no texto. Mas vocês também vão encontrar na edição da Penguin, do Dom Quixote, e também dá para encontrá-lo no livro, que na verdade originalmente ele está, que é o livro Outras Inquisições, do Borges, que saiu pela Companhia das Letras. Eu acho que está até esgotada a tiragem dele, não tenho certeza. Mas é isso aí. Vamos, meus amigos. Vamos começar. Magias Parciais do Quixote. Jorge Luis Borges. É verossímil que estas observações já tenham sido feitas alguma vez, e talvez até muitas vezes. A discussão de sua novidade me interessa menos do que a de sua possível verdade. Cotejado com outros livros clássicos, a Ilíada, a Eneida, a Farsália, a Comédia Dantesca, as tragédias e comédias de Shakespeare, o Quixote é realista. Esse realismo, no entanto, difere essencialmente daquele praticado no século XIX. Joseph Conrad só escreveu que excluía de sua obra o sobrenatural porque admiti-lo seria como negar que o cotidiano fosse maravilhoso. Ignoro se Miguel de Cervantes compartilhou essa intuição, mas sei que a forma do Quixote levou-o a contrapor o mundo imaginário e poético, o mundo real e prosaico. Conrad e Henry James romancearam a realidade porque a julgavam poética. Para Cervantes, o real e poético são antinomias. Às vastas e vagas geografias do Amadís, ele opõe os caminhos poeirentos e as sórdidas estalagens de Castela. Imaginemos um romancista de nosso tempo que destacasse como um sentido paródico os postos de gasolina. Cervantes criou para nós a poesia da Espanha do século XVII, mas nem aquele século nem aquela Espanha eram poéticos aos olhos dele. Homens como Unamuno, Azorín ou Antônio Machado, comovidos diante da evocação da Mancha, teriam sido incompreensíveis para ele. O plano de sua obra vetava o maravilhoso. Este tinha de figurar, porém, ainda que indiretamente, como os crimes e o mistério numa paródia do romance policial. Cervantes não podia recorrer a talismãs ou sortilégios, mas insinuou o sobrenatural de modo sutil e, por isso mesmo, mais eficaz. Lá no fundo, Cervantes amava o sobrenatural. Paul Groussac, em 1924, observou: com alguma tintura mal fixada de latim e italiano, a colheita literária de Cervantes provinha sobretudo dos romances pastoris e de cavalaria, fábulas embaladoras do cativeiro. O Quixote é menos o antídoto contra essas ficções do que uma secreta despedida nostálgica. Na realidade, cada romance reside num plano ideal. Cervantes se compraz em confundir o objetivo e o subjetivo, o mundo do leitor e o mundo do livro, naqueles capítulos que discutem se a bacia do barbeiro é um elmo e a albarda um arnês, o problema é tratado de modo explícito. Em outras passagens, como já assinalei, é apenas insinuado. No sexto capítulo da primeira parte, o padre e o barbeiro passam em revista a biblioteca de Dom Quixote. Para nosso assombro, um dos livros examinados é a Galateia de Cervantes, e acontece que o barbeiro é amigo dele e não o admira muito.
e acrescenta que ele é mais versado em desditas do que em versos, e que seu livro, embora tenha alguma coisa de boa invenção, propõe algo e não conclui nada. O barbeiro, sonho de Cervantes, ou forma de um sonho de Cervantes, julga Cervantes. Também é surpreendente saber, no início do 9º capítulo, que o romance inteiro foi traduzido do árabe e que Cervantes adquiriu o manuscrito no mercado de Toledo e encomendou a tradução a um mourisco, a quem alojou em sua casa por mais de 1 mês e meio, até que concluísse a tarefa. Pensamos em Carlyle, que inventou que o Sartor Resartus era a versão parcial de uma obra publicada na Alemanha pelo Dr. Diógenes Teufelsdroetzig. Pensamos no rabino castelhano Moisés de León, que compôs o Zohar, Libro del Esplendor, divulgando-o como a obra de um rabino palestino do século III. Esse jogo de estranhas ambiguidades culmina na segunda parte. Os protagonistas já leram a primeira. Os protagonistas do Quixote são, também, leitores do Quixote. Aqui é inevitável lembrar o caso de Shakespeare, que inclui no palco de Hamlet outro palco onde se representa uma tragédia que é mais ou menos a de Hamlet. A correspondência imperfeita entre a obra principal e a secundária diminui a eficácia dessa inclusão. Um artifício análogo de Cervantes, e ainda mais assombroso, figura no Ramayana, poema de Valmiki, que narra as proezas de Rama e sua guerra com os demônios. No último livro, os filhos de Rama, que não sabem quem é o pai, buscam refúgio numa floresta, onde um asceta os ensina a ler. Esse mestre é, estranhamente, Valmiki. O livro em que estudam o Ramayana. Rama ordena um sacrifício de cavalos. Nessa festa estão presentes Valmiki e seus alunos. Acompanhados de um alaúde, eles cantam o Ramayana. Rama ouve sua própria história, reconhece os filhos e imediatamente recompensa o poeta. Algo parecido o acaso produziu nas 1001 Noites. Essa compilação de histórias fantásticas duplica e reduplica até a vertigem a ramificação de um conto central em contos adventícios, mas não procura graduar suas realidades, e o efeito, que deveria ser profundo, é superficial, como um tapete persa. É conhecida a história liminar da série. O desolado juramento do rei de a cada noite desposar uma virgem de que ele mandará decapitar ao alvorecer, e a resolução de Sherazade de distraí-lo com fábulas até que sobre eles tenham se passado 1001 noites, e ela lhe mostre o filho. A necessidade de completar 1001 sessões obrigou os copistas da obra a todo tipo de interpolações. Nenhuma, porém, tão perturbadora quanto a da noite 602, mágica entre todas. Nessa noite, o rei ouve da boca da rainha a sua própria história. Ouve o começo da história que abrange todas as demais e também, de forma monstruosa, a si mesmo. Intuirá claramente o leitor a vasta possibilidade dessa interpolação, seu curioso perigo. Se a rainha continuar, o rei ouvirá para sempre a história truncada das 1001 noites, agora infinita e circular. As invenções da filosofia não são menos fantásticas que a das artes. Josiah Royce, no primeiro volume da obra The World and the Individual, de 1899, formulou a seguinte: imaginemos que uma porção do solo da Inglaterra tenha sido perfeitamente nivelada e que nela um cartógrafo trace um mapa da Inglaterra. A obra é perfeita. Não há detalhe do solo da Inglaterra, por diminuto que seja, que não esteja registrado no mapa. Tudo tem aí sua correspondência. Se assim for, esse mapa deve conter um mapa do mapa, que deve conter um mapa do mapa do mapa, e assim até o infinito. Por que nos inquieta que o mapa esteja incluído no mapa e as 1001 noites do livro das 1001 noites? Por que nos inquieta que Dom Quixote seja leitor do Quixote e Hamlet, espectador de Hamlet? Creio ter dado com a causa. Tais inversões sugerem que, se os personagens de uma ficção podem ser leitores ou espectadores, nós,
seus leitores ou espectadores, podemos ser fictícios. Em 1833, Carlyle observou que a história universal é um infinito livro sagrado que todos os homens escrevem e leem e procuram entender, e no qual também eles são escritos. Pessoal, esse final é arrebatador. E é uma reflexão absurda sobre essa ideia de realidade e ficção, que é um tema que me persegue muito quando eu reflito sobre literatura, quando eu escrevo meus próprios contos, minhas próprias poesias. Isso não me sai da cabeça, né? Sobre a dimensão da realidade, do absurdo, da ficção, e é tudo isso ao mesmo tempo sendo, existindo, né? Os limites ônticos disso tudo a gente não sabe. Talvez tudo seja um grande romance, né? Se Mallarmé dizia que tudo tinha que ser, tudo era feito para ser reduzido a um livro só, talvez nós estejamos escrevendo o nosso livro. É isso aí, galera. Leitores e escritores, estamos todos vivendo, estamos todos escrevendo a vida. Um abraço e um beijo para todo mundo. Espero que tenham gostado do texto. Esse é um dos textos que eu gosto demais do Borges. E quando tem Quixote no meio, tem reflexão filosófica, como para variar, é o Borges. Fica melhor ainda. Um abraço a todos. Tamo junto.